No meu tempo de estudante nos bancos escolares, e lembro muito bem disso, e talvez, dependendo da sua idade, você também tenha passado pelo que passei, eu ficava sentado na carteira, inicialmente a carteira dupla, onde ficavam dois alunos, depois a carteira individual, numa fileira, ouvindo os professores, que usavam o famoso quadro de giz, nos entregavam livro didático e nós éramos os ouvintes das aulas. Era assim que se fazia na escola em tempos não tão longínquos de nós. E você deve pensar, bem, mas o sistema não mudou tanto assim ao longo das últimas décadas. E isso é verdade. Portanto, nós tínhamos um ensino que se ligava ao verbalismo, onde o professor falava muito, escrevia muito e nós copiávamos muito, ouvíamos muito e fazíamos muitos e muitos exercícios para depois demonstrar que havíamos aprendido na famosa prova que ia nos dar a nota para que, acumulada ao longo do ano, pudéssemos então passar de ano e irmos para a próxima série. E muitos, ligados a esse verbalismo, faziam também ativismo, ou seja, ficavam trocando de recursos didáticos, de técnicas, conforme as coisas apareciam. Mas nós estamos aqui fazendo uma abordagem que deve se ligar à visão do Espiritismo sobre a educação. E a visão espírita sobre a educação é bem diferente desse universo que acabamos de pintar. Allan Kardec, o codificador do Espiritismo, não podemos esquecer disso, era um educador. Ele era o professor Denizar Rivaio. Estudou com Pestalozzi, era discípulo desse mestre suíço e foi um dos introdutores do método pestalozziano em França. Denizar Rivaio escreveu 22 obras didático-pedagógicas, inclusive um plano proposto para o desenvolvimento da educação moral, que recebeu o primeiro prêmio de um concurso do governo francês. O nosso Denizar Rivaio foi pioneiro em solo francês em educar as moças. Trabalhou muito, foi dono de 2 escolas. Portanto, o nosso Allan Kardec era um educador conceituado e que tinha uma visão não verbalista da educação. Muito pelo contrário, porque com Pestalozzi, lá no Instituto de Yverdun, na Suíça, ele aprendeu o que era ter liberdade para estudar, para dialogar, debater, fazer parte do processo, numa escola em que os professores não davam aula. Os professores eram orientadores e facilitadores do processo de aprendizagem. E ele trouxe tudo isso para o Espiritismo. E como ele inicia? Dialogando com os espíritos. E ao lançar o Livro dos Espíritos, ele nos entrega uma obra didático-pedagógica com a melhor metodologia que existe. Perguntar e ter uma resposta. Perguntar novamente e ter outra resposta, aprofundando o assunto até que o mesmo estivesse esclarecido. Uma obra dialógica.
É isso que precisamos fazer no centro espírita. É isso que precisamos fazer no lar. Diálogo. Fazer pensar. E não ficarmos ali falando, querendo ensinar, ensinar e ensinar. Isso não pode acontecer nem no grupo de estudo da doutrina espírita, nem na evangelização espírita infanto-juvenil. Precisamos ser provocadores da reflexão, do pensar, do questionar, do dialogar, porque é assim que se aprende. Esse apreende. Não se aprende simplesmente memorizando. E falar aqui que na questão número tal do Livro dos Espíritos é quando Kardec aborda o tema X, fazendo a seguinte pergunta e com os espíritos respondendo assim, assim. Bom, nós estamos demonstrando uma memória fantástica, mas isso significa ter, de fato, aprendido aquele conteúdo e sabendo explicá-lo com as próprias palavras e estar pronto para responder aos porquês que poderão nos ser lançados? Então temos que sair do verbalismo. Mesmo numa palestra, na reunião pública, o expositor, o palestrante, precisa também fazer indagações, levar o público ouvinte a pensar, a raciocinar, a sentir aquele tema e a visão do Espiritismo sobre o mesmo. Somente assim temos uma verdadeira aprendizagem. Utilizando um termo bastante atual, para o Espiritismo, a educação não é processo de ensinagem. A educação é processo de conscientizar. Não se conscientiza impondo instrução, conhecimento ao outro, mas permitindo que ele participe do processo, que ele pare, pense, reflita, leia, pesquise, entreviste, debata, porque assim ele vai realmente colocar o ensino espírita para si, vai interiorizá-lo e estará apto a vivenciá-lo na vida de relação que todos nós temos. Portanto, o ensino espírita requer dinamismo, criatividade, precisa ir além do simples ensinar, instruir, do ter conhecimento. Mesmo porque não basta ter, precisamos ser, mas somente seremos se tivermos consciência plena daquilo que o Espiritismo nos ensina e nos traz perante a vida imortal. Dinamizemos o trabalho que estamos fazendo no Centro Espírita.